A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum e desejamos a todos a graça de um bom dia. Que a graça do Senhor, neste domingo, ocupe toda a sua vida, instrua e ilumine sua família, ajude a todos os que estão debilitados, doentes, quem sabe como ovelhas que não têm pastor, e encontrem em Jesus o bom pastor de suas almas e de suas vidas. Neste santo domingo, nós com a Igreja rezaremos: ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da Santa Missa de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Êxodo, no capítulo 19, versículos de 2 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 99, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 6 a 11. E o Evangelho será o de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eis então o momento da aliança de Javé com seu povo. Uma aliança feita de amor e cuidados, de compromisso e esperança. O povo que foi tirado pelo Senhor das garras cruéis do domínio egípcio, das mãos do faraó, passa agora pelo deserto num período de purificação para entrar na terra prometida, onde corre leite e mel, onde a vida vai prevalecer, onde a liberdade dará autonomia e horizontes cada vez mais amplos, mais largos. Israel será um povo do qual o Filho de Deus vai nascer. Portanto, tem muita história pela frente. E a história de Israel, como a nossa, é a história da salvação, que vem de Deus. O Senhor se porta e se comporta como pai e pastor, como amigo zeloso, como alguém da nossa casa. Ele não quer a morte de ninguém. Ele quer amar e também espera ser amado. O nosso amor para com Deus equivale a guardar os seus mandamentos, a viver na sua amizade, a viver dentro do mundo orientado por sua palavra, iluminado pela luz do seu Espírito, guiado pelo seu Filho Jesus, assumindo as opções de Jesus e transformando a realidade no reinado de Deus. Por isso, o Senhor espera fazer de todo o mundo, de toda a terra,
um reino de sacerdotes, para lhe oferecer o sacrifício agradável da própria vida que colabora, que é devolvida, que é oferecida em oferta, em holocausto de louvor ao Senhor que nos ama. Mas também há de ser uma nação santa. A santidade é a justiça unida à verdade. Nesse nosso tempo de tamanhas injustiças, crueldades, prevalência do medo, do terrorismo, da morte, da exclusão, do ódio, da ganância, da jactância, dos disparos mortais, do assassinato massivo de nações, de genocídios, de tamanha insegurança, nós precisamos de uma nação santa. Sim, nós queremos e temos saudades da santidade. Uma santidade que não é mais santidade de uma pessoa ou de um grupo seleto. É a santidade de uma nação inteira. Não se trata de um corte eclesial, de uma escolha por uma igreja. Não, se trata de uma nação santa, de um mundo inteiro marcado pela devolutiva do amor e da fidelidade à aliança com o Senhor. É assim então que nós queremos corresponder à aliança eterna, marcada agora com o sangue do próprio Filho, que nós celebramos no mistério pascal de Cristo na liturgia, e que somos herdeiros de toda esta história que do antigo é atravessada pelo amor de Deus e no novo pelo amor do Filho e ao longo dos séculos pelo amor dos santos, da Igreja. Sim, nós somos herdeiros de uma história de santidade tão bonita e tão envolvente que nos arrasta e nos leva à missão de conquistar e de fascinar jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, todos, para que sejamos do Senhor a sua nação santa e o seu reino de sacerdotes. Esta é a nossa tarefa e a nossa missão. Por isso, nós vamos anunciar o reino de Deus que se aproxima, que está conosco. O reino de Deus é Deus mesmo. O reinado de Deus é Jesus Cristo. O dono da Basileia é Ele, o Basileu, o Rei, nosso Senhor, celebrado em seu sagrado coração nesta sexta-feira, antes de ontem, aqui no domingo, encontra-se no trono da graça, ao qual nos aproximamos para recebermos auxílio e ajuda oportuna. Estamos muito contentes, então, de, com nossa família, irmos ao altar de Deus, o Deus que alegra a nossa juventude, o Senhor que enche de sentido, graça e luz a nossa vida, que fortalece nosso corpo e nosso ânimo, que vem para curar os doentes, expulsar os demônios, vem nos dar de graça o seu Filho, que é a graça que nossa vida precisa. Senhor, muito obrigado pela graça deste domingo. Dá-nos a graça de nos tornarmos coerentes, perseverantes, capazes de realizar a Tua vontade e o Teu desejo, de sonhar os Teus sonhos e viver segundo o Teu Espírito. Vem, Senhor, nos ajudar a vencer, a combater todo ódio, toda vingança, toda mentira, todo tipo de pecado, de divisão, da maldade que não deixa ser amigo, não deixa sorrir e corta a velocidade da vida. Senhor, ajuda-nos a fazer prevalecer a alegria, a bondade, a justiça, a paz e toda a bênção. Faze, Senhor, de cada um de nós um abençoado e abençoante, um desarmado e desarmante, um apaixonado e amoroso por Ti, por todos e por tudo. A Ti, Senhor, o nosso louvor, a Ti a nossa alegria, e de Ti esperamos a salvação, porque nós somos o Teu povo e o Teu rebanho. A Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. Amém. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa, na ressonância a esta leitura do livro do Êxodo, da Aliança, com o salmista, no Salmo 99, que nos levará a cantar ou a dizer: nós somos o povo
e o rebanho do Senhor. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. A palavra é Jesus Cristo. Com a Igreja, na liturgia da palavra de hoje, entre as leituras, nós rezaremos o Salmo Responsorial 99. O refrão: Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Primeira estrofe: Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Refrão: Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda estrofe: Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Refrão: Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Terceira estrofe: Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Refrão: Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Com este salmo, nós evocamos a imagem de Deus na sua alegoria agropastoril, mas
própria do Antigo Testamento. O Senhor como um pastor, que tem um povo que ele trata como um bom pastor trata o rebanho que lhe pertence. Talvez não seja do hábito de todos, mas dá para entender o valor de um rebanho. Para o proprietário, o fazendeiro, ele tem pelo seu rebanho muito ciúme. Sabe que ali está um grande valor do seu patrimônio e, portanto, tem gastos, investimentos, tudo faz para que nenhum membro do rebanho se perca, morra, seja sequestrado por uma fera, e se estiver batida, doente, ele tem que pagar alguém que vá cuidar desta peça, porque ela tem um grande valor. O cuidado e o relacionamento de quem cuida de animais é tal que acaba se criando um relacionamento praticamente afetivo, afetuoso. É chamada cada peça pelo nome. O próprio vaqueiro ou o cuidador do rebanho, ele identifica o animal por um nome, por um apelido. A voz do pastor, do vaqueiro, do cuidador, é reconhecida pelo animal. O fato de dar a comida, de levar para as pastagens, de recolher, de prender, de soltar, de ter um contato físico com estes animais, acaba também criando uma estima, e o animal fica praticamente de estimação com aquele que cuida deles. Ora, é daí, deste ambiente, desta imagem, que vem algo aproximativo para pensar a Deus, quem diria? Sim, nós somos antropológicos e, portanto, a antropologia teológica conta também com estas alegorias de cuja riqueza a palavra de Deus está repleta. Os textos bíblicos colocam-nos em contato com estas imagens que são muito sugestivas, porque o Senhor cuida de nós com um amor ulterior que ultrapassa qualquer possibilidade de pensar uma pessoa que ama um animal. É uma imagem prévia ainda àquele amor de pai, de mãe. Deus nos ama com amor de pai e mãe. Quando é que vamos entender o amor de Deus? Somente na eternidade, quando voltarmos à casa da Trindade, quando voltarmos para o céu. Por agora, nós poderemos ter reflexos do amor de Deus e temos que ter, a partir dos nossos pais, das pessoas que nos amaram desde cedo na vida, que cuidaram e cuidam de nós, mas também de um ambiente que há de se perfazer sempre mais como um ambiente humano positivo, saudável, capaz de promover o amor e não o ódio, a paz e não a guerra, a vida e não a morte, e nestes binômios optar e defender e promover sempre mais o que é positivo e capaz de fazer feliz. Sim, é de nosso pai e nossa mãe que nós entenderemos a paternidade e maternidade divinas. É dos nossos irmãos que nós entenderemos a fraternidade de Jesus. É da espiritualidade que há na nossa família e na nossa comunidade que a gente pode entender o Espírito Santo, que tudo santifica e promove para o bem. É da santidade de povo que nós poderemos entender o povo santo de Deus. É assim, então, que se populariza e que se torna comum esta conceituação e este vocabulário que daqui a pouco se torna usual entre nós. E poderemos dizer então com o refrão do Salmo e com o salmista autor do Salmo 99, Senhor, nós somos o vosso povo e o vosso rebanho, agradecido a vós, ao Senhor, por cuidar de nós com amor. Este amor de Deus também se revela sempre mais em esferas concêntricas e mais amplas. Nossa comunidade eclesial haverá de reproduzir lá aquilo que experimentamos em família e tonificar, a partir de lá, da palavra e da Eucaristia, da oração e da boa acolhida, do bom conselho e de todo tipo de virtude, a experiência doméstica de igreja que é a nossa casa.
Há um feedback, um vai e vem, uma via de mão dupla entre nossa casa e a igreja, nossa mesa e o altar, nosso repouso e o descanso da alma em Deus, nosso alimento e a Eucaristia, nossa conversa e a homilia, nosso modo de nos relacionar e também os modos de missionar a partir da escuta da palavra, para fazer a caridade, para atender os pobres, para ir ao encontro dos desolados, dos abandonados, dos excluídos, dos emarginados, dos que se distanciaram de nós. É preciso então compreender a nossa casa como uma micro-igreja e a igreja como nossa casa comum. Mas isso também toma dimensões planetárias. E então temos na pessoa de nossos bispos, do Santo Padre, dos religiosos e religiosas, dos nossos líderes leigos e leigas, dos nossos diáconos permanentes, de todas as pessoas de boa vontade, esta esfera que supera aquela comum, familiar a que estávamos acostumados. Mas é preciso que isso seja superado mais ainda. É necessário compreendermos que o parlamento, o governo, os técnicos da economia, os promotores de cultura e toda a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, sejam espaços, instrumentos e sujeitos promotores de todo o benefício e não do malefício, da alegria e não da tristeza, da vida respeitosa e respeitada e não do desrespeito para a humanidade inteira, particularmente nos meandros e nos limites da circunscrição nacional, estadual e municipal. Nós precisamos então de tanta coisa para ser felizes. Nós não precisamos de presídios cheios. Nós não precisamos de instrumentos coercitivos. Nós não precisaríamos de tantas leis se tudo isso fosse promovido. Por que temos tanta bandidagem? Por que tanta mentira? Por que tanto fake e tanta corrida por dinheiro, sobretudo nas eleições? Por que tanto descaso pelo nosso povo que não tem onde comer, dormir, viver em condições ambientais e sanitárias favoráveis, que não tem oportunidades nem acessos, inclusive do tratamento da sua doença, dos seus problemas de saúde? Estuda, mas não tem onde trabalhar, não tem como fazer o exercício do seu bem e do seu conhecimento, da sua técnica e das suas habilidades. Por que tudo isso? Porque temos uma grande missão no mundo: trazer para dentro do mundo de novo a vontade divina, o plano de Deus, o reinado de Deus. Estamos carentes do reino de Deus porque o reino de homens ruins está tomando proporção cada vez maior. Homens e mulheres ruins. Sim, a bandidagem está tomando conta do governo, da legislação e inclusive do judiciário. Que pena. Que pena mesmo. Lastimável uma situação como esta. Sabemos que não são todos, mas sabemos que tem uns capazes de promover o pior do que se possa imaginar, à custa de muito, muito dinheiro do trabalho dos pobres. Quem menos trabalha nesta nação é quem mais bota a mão no muito dinheiro daqueles que trabalham muito. Que pena! Que sistema mais desumano e cruel! Nós precisamos de outro sistema, daquele cuja mentalidade faz com que a imagem de um pastor de rebanho possa parecer com Deus e de um Deus capaz de se misturar e de vir iluminar os relacionamentos humanos para que a gente volte a ser humano, irmão e não tiranos e cruéis. Que o Senhor nos converta no seu povo e no seu rebanho. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Nós somos o povo
somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Saber que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa deste 11º domingo do tempo comum. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo está dentro de um discurso teológico muito elegante. Se trata do plano divino da redenção e, portanto, do modo como Deus cancela o mal humano. Só poderá fazê-lo partindo de si mesmo, porque na humanidade não encontra merecimento para isso. Jesus, então enviado pelo Pai, é a oferta vicária pelos pecadores, ou seja, Ele morreu no lugar de qualquer um de nós que merecíamos a morte. Ele pagou a Deus o quanto nós devíamos, rasgou a promissória e, portanto, Ele aniquilou a nossa dívida. Nós fomos salvos de graça e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo então quer dizer quando diz que, quando éramos ainda pecadores, Deus nos amou. Nós fomos reconciliados
pelo seu amor paterno providente e previdente. Foi Ele que nos resgatou por meio do seu Filho, quando não tínhamos nenhum merecimento para isso. Este contraste entre o antes e o depois, quando éramos pecadores, e o agora, depois de reconciliados, ajuda a gente a entender a grandeza do mistério da morte e ressurreição de Cristo Jesus a nosso favor. Sim, agora nós podemos nos apresentar diante de Deus, por meio do seu Filho, com elegância, com direitos, com roupa nova, com graça e sorriso. Jesus é aquele a quem devemos tudo. Devemos a nossa vida eterna, porque com a sua morte Ele nos conquistou o perdão dos nossos pecados para que entrássemos no paraíso. Devemos a Ele aquela aula de caridade que vem da sua entrega na cruz, sem se vingar de quem lhe matou. Nós não aguentamos sequer uma fofoca e já nos vingamos, na mesma medida ou em medida máxima, de alguém que nos faça qualquer mal. Ele não se vingou de nós. Nós devemos a Jesus a esperança da vida eterna, escatológica, porque nós somos projetados para o futuro, nós não ficamos jogados no caminho da história. O Senhor nos conduz ao paraíso, nos conduz à vida eternamente feliz, nos conduz já ao compromisso de fazer um mundo de acordo com o pensamento de Deus, portanto, do reino de Deus que se antecipa e vem para dentro do mundo. Cada um de nós é agente do reino de Deus, é portador deste desejo profundo, completamente forte, de Deus de melhorar e de renovar o mundo. Com o seu Espírito, o Senhor coloca dentro de nós uma pulsão e uma tensão positiva para mudar tudo para melhor. Portanto, nós não estamos bem com a maldade. Nós não estamos bem com a corrupção, com a disfarçatez, com a mentira, com a exploração dos pobres. Nós não estamos bem com tudo aquilo que vai contra a honestidade, a honradez, a justiça. Não é justo ter tanto rebanho e pagar tão caro para comer 1 quilo de carne. Isto não nos faz bem. A gente suporta, é claro, mas não estamos bem com isso. Isso não é do reino de Deus. Isto é de uma economia perversa que subordinou todos a um capricho para o enriquecimento de poucos e o empobrecimento de muitos. Enquanto poucos enriquecem, muitos são empobrecidos. Não é que sejamos pobres, nós somos empobrecidos. E isso tudo puxa para trás, alenta a velocidade do desenvolvimento, cria trilionários, pessoas humanas que a terra há de comer, não deixando sequer farelo de osso, com uma quantidade de dinheiro que detém, que é verdadeiramente bradante contra Deus. É inimigo de Deus quem acumula, porque o nosso Deus distribui. É inimigo de Deus quem mata as pessoas, porque o nosso Deus dá vida. É inimigo de Deus quem não perdoa, porque o nosso Deus, para nos perdoar, entregou seu próprio Filho à morte de cruz. É inimigo de Deus quem não acolhe, quem não ama, quem não respeita os outros, independentemente do nome, da cultura, da fama, do título, dos estudos que tenha feito, da religião ou não que tenha, da sua condição sexual. Não, é inimigo de Deus quem seleciona, quem exclui, quem denigre a imagem e a boa fama do outro, porque o nosso Deus nos enaltece. É inimigo de Deus quem quer crescer vantajosamente, corre atrás de fama, de aplauso, de aparecer, de mídia, de show, de supervalorização. É inimigo de Deus, porque o nosso Deus se comporta de modo tão simples. De fato, é muito pequeno quem procura estas grandezas todas. O nosso Deus, que é soberano e grande,
nem precisa disso. Acho que nós temos mesmo que entrar na escola do Senhor, na escola divina, lá onde, do alto da cruz, Ele nos ensina que triunfa quem se entrega, que reina quem serve, e quem ama é que é grande. Para que tantos trilhões de dólares ou de reais? Para que um banco para lavar dinheiro dos pobres aposentados? Para que se acabe na cadeia? Para que a busca desvairada de poder? Para promover um nome? Para fazer uma mentalidade, um movimento ideológico? Quando os pobres estão clamando, é por comida, é por dignidade, por liberdade, por vida decente. Enquanto poucos na nossa nação correm atrás dos jatinhos, dos milhões de reais que acumulam em contas em paraísos fiscais, dos carros de luxo, para isso fazendo de tudo para que todos os tenham como heróis, como pessoas boas, na verdade são imorais, não merecedores da apreciação popular. Enquanto isso, tem uma massa sobrante de gente que não vale nada aos olhos destes poucos rabugentos, asquerosos, nojentos que querem mandar na nação e em todo lugar. Vem, Senhor, traze para nós a Tua reconciliação, muda-nos a mentalidade. Vem, Senhor Jesus, redime de novo o mundo, onde o mal parece gritar e rugir mais alto do que a singeleza da simplicidade e do bem que, todavia, triunfa misteriosamente, porque vem de Deus Todo-Poderoso. A Ti, Senhor, o nosso pedido, em Ti a nossa esperança, de Ti todo o bem que recebemos, pelo que agradecemos. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar e que havia uma chance de
de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. De ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Eu sei o que o Senhor tem pra mim. Tuas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, teu Espírito está agindo em mim. Jesus, aleluia. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum, na gratidão ao Senhor por termos chegado à metade do mês de junho. Hoje é dia 14 de junho, um dia depois da festa de Santo Antônio e no clima da festa de São João, que vem aí dia 24 deste mês, como também de São Pedro no final do mês. O mês de junho é para nós um tempo de graça, de festa, de cultura e de fraternidade. Os nossos santos nos colocam no segmento fiel de Jesus Cristo, desde São João Batista, até passando por São Pedro e São Paulo e chegando a nós, bem mais perto no tempo, com Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, mas também todos os santos que trazem para nós alegria, esperança e um ar melhor para poder respirar, conviver e nos servir mutuamente, traduzindo em realidade humana
o reinado de Deus em Jesus Cristo. Nós, então, estamos na ambiência do reino de Deus e nossos santos deveriam promover entre nós exatamente tudo o que há de bom. Nossas festas juninas se purifiquem cada vez mais de tudo o que não é bom, para que com elas demos glória ao nosso Deus, que reflete na face dos seus santos a glória do rosto do seu Filho Jesus. Boa festa junina para todos e bom domingo. Vamos ouvir então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O ambiente teológico da liturgia da palavra deste 11º domingo do tempo comum é totalmente vocacional e pastoral. O Senhor está nos convidando para fazer de nós um reino de sacerdotes e uma nação santa, para ouvir de nós a resposta: nós somos o povo e o rebanho do Senhor, porque Ele entregou seu próprio Filho para nos reconciliar consigo e adquirir a elegância de filhos e herdeiros da redenção que de graça nos alcançou pela morte do seu Filho Jesus. Jesus viu as multidões, uma visão, um olhar, não desinteressado, não irresponsável, não sem interesse. Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. A compaixão, Rahamim, é a fonte da misericórdia, é a atitude de quem se deixa estremecer por dentro, pericialmente vendo, avaliando, convivendo e assumindo o dramático sofrimento do outro, deixando-se estremecer porque o mal do outro me faz mal, a fome do outro dói em mim, a pobreza do outro é minha pobreza, me denuncia, o choro do outro me entristece. Jesus sente tudo isso, completamente humano, um humano excelente, capaz de se interessar dos outros. Compadeceu-se das multidões, porque estavam cansadas e abatidas, cansadas de não ter mais quem se interessasse por elas, de passar necessidade e fome, de serem excluídas do convívio social e da possibilidade do desenvolvimento completo, integral, e abatidas porque o empobrecimento abate inclusive a esperança da pessoa. Muitos são os que agora estão em depressão, em
escravidão de narcotraficantes e entregues à bandidagem ou à roubalheira, abatidos pelo mal que prospera, como ovelhas que não têm pastor, completamente largadas, entregues às feras que comem o rebanho. Nosso Senhor não suporta isso, nem no seu tempo, nem no nosso tempo. Está esperando então que alguém se mova. É por isso que ele se move primeiramente. E diz aos seus discípulos: clamem ao Senhor da messe, que mande operários para colher aquilo que ele plantou. O Senhor fez uma vinha, cuidou de um rebanho e quer os frutos disso. Precisa então de homens e mulheres que se tornem pastores, os pastores que o povo agora não tem. Os governantes, os consagrados, os educadores, os comerciantes, todos temos responsabilidades, os pais, os catequistas, os líderes comunitários, todos somos pastores. Nós somos um povo pastoral, um povo de sacerdotes. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Então, o Senhor está nos chamando para nos enviar. Quem vê e se compadece não fica parado. Toma atitude, prepara agentes, protagonizadores da formação de uma nova mentalidade por uma nova atuação. Ele exibe os nomes dos que chamou. São 6 pares de irmãos e outros irmãos aleatórios, que, como 12, as 12 tribos de Israel, agora os 12 apóstolos do Cordeiro, são enviados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos reconciliando, o bom pastor, para que os enviados, os apóstolos, vão e façam o que ele quiser fazer, exatamente a todos. Primeiramente, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus vê Jesus como um novo Moisés e Israel como o merecedor e o destinatário da salvação. Embora depois vejamos em Lucas que o universalismo salvífico abrange a todas as nações e o mundo há de ser uma nação santa. Então, os novos pastores, no lugar de Jesus, irão às ovelhas para anunciar que o reino dos céus está próximo. E o reino dos céus é o próximo rei, é o próprio rei. Na pessoa de quem se aproxima, nós somos portadores de Deus. Teremos então poder de curar doentes e doenças, desmontando as pandemias e epidemias, sobretudo os desvios de dinheiro público que não deixam o povo ter acesso a tratamentos honestos, dignos e eficazes. Ressuscitar os mortos e desmantelar todo o sistema mortal, toda a estrutura de pecado, toda a perfídia que faz com que nosso povo morra ficando vivo. Purificar os leprosos, porque a lepra era a pior doença e o maior instrumento de exclusão social do tempo de Jesus. E hoje temos tantos outros. Inclusive aquela segregação de gente que não tem acesso a nada, os sem nada. Queremos então tirar estes sem nada do nada para devolver o que tem direito. Expulsar os demônios. Daimones são as forças dominadoras do povo, em todos os sentidos, amordaçadoras, que impedem a liberdade de falar, de se expressar, de reivindicar, de se organizar, de exigir, que silenciam a todos, que sufocam e matam, ou excluem de vez. Estes são os novos demônios do nosso tempo. Os demônios da mídia, os demônios dos trilhões de reais e de dólares, os demônios que usam as armas para matar as pessoas num genocídio de nações. Todos se verão com Deus. Todos vão ser julgados de uma forma severa pelo Deus da vida, que não gosta de morte. De graça recebestes. A graça é a caritas, é o amor de Deus. É com amor que se deve servir, ensinar e salvar. Vem, Senhor, ajuda-nos a sermos bons pastores como Tu. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, disse o Senhor ao profeta Jeremias.
pastores da Vobis. Sim, Senhor, dá ao nosso mundo pastores bons e não os cruéis tiranos que atualmente querem dominar o mundo e tirar a vida do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a viver e assim seremos felizes. Bom domingo para todos, promovendo a vida pastoral, santa, religiosa, feliz, promotora do bem e da alegria salvadora para todos. A Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, todo o louvor, e a nós, deles, toda a bênção. Bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Não importa de que lado que ele sobe na montanha, não importa de que lado que ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Mas no céu só vai